Amém? O Theo da mídia me deu 1h30. Falei, não, Theo, só 1 hora tá bom. Ele falou, então tá bom, 1 hora. Irmãos, nós estamos numa série de estudos sobre o Espírito Santo, Ele em nós. E a primeira mensagem que foi trazida foi quem é o Espírito Santo, pastor Rafael. Semana passada, Convença-me, né, que foi o pastor Everton. E hoje é Caminhe. E dentro daquilo que é possível, nós vamos falar sobre caminho. Ele em nós fala da operação e da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Caminho, guiados pelo Espírito, pela presença, vivendo diariamente sob a direção do Espírito Santo. João capítulo 14, 25. Enquanto os irmãos abrem, eu quero mandar um beijo para minha irmã lá em Rondônia, que está assistindo o culto, a Yara, te amo, minha irmã, Maria Paula também, acho que os irmãos meus estão assistindo, lá em Rondônia, fala que eu vim do Confins da Terra, os irmãos não sabem onde é o Confins da Terra, vai visitar a minha terra, que vocês vão saber o que é, Confins da Terra, que é Rondônia. João capítulo 14, diz assim, tenho-vos dito isto, está projetado aqui? Muita gente conhecida aqui. Tem até um radialista vendo o rock, cadê ele? Eita glória. Seja bem-vindo, viu? Uma honra tê-los aqui. Tenho-vos dito isto, guiados pelo Espírito. Estando convosco, Jesus estava falando com a igreja e deixando uma mensagem para nós, tá? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha só, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tem ouvido, o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Olha que negócio interessante. Jesus estava falando que o Espírito Santo ia ouvir a conversa lá no céu do Pai fazendo os seus projetos para a vida do homem, e ele ia trazer isso para a igreja. Você já pensou aí? Você consegue mensurar isso? O que é o Espírito Santo ouvir um assunto nos céus e te fazer você conhecer esses mistérios? Paulo disse que ele foi levado até o 3º céu. Ele disse, olha, não vou dizer o que eu vi, porque eu vi coisas inefáveis que eu nem consigo escrever. Mas aqui a palavra fala, Jesus disse, olha, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas guiará em tudo que tiver ouvido e vos anunciará. Então eu fui procurar a etimologia da palavra andar. Porque quando se fala em caminho, que é andar com o Espírito Santo, que é caminhar com Ele, existe, obviamente, 2 caminhos em toda a palavra. Um caminho que leva o homem para a salvação eterna e um caminho também que leva o homem para a perdição eterna. Um caminho errante, um caminho que o homem erra. Porque a salvação é resgate do caminho errado. É trazer novamente o homem para a presença. Eu fui procurar a etimologia da palavra errante. E a etimologia dela me levou lá em Nod, ou Nude, como diz a Bíblia. E eu vou trazer isso para os irmãos. Porque precisamos fazer uma distinção crucial entre a expulsão do homem do jardim, que todos nós entendemos que o homem pecou, mas a Bíblia não relata isso. Expulsão do jardim foi uma coisa, o homem andar errante por causa de um ato pecaminoso é outra coisa. Se os irmãos observar a palavra de Deus, o Senhor fala com Adão: Adão, você fez o que eu disse para você não fazer? Porque Deus tinha dito para Adão, Adão, o dia que você comer dessa árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Não disse para ele, isso é um pecado mortal. Ele disse, você vai morrer, porque o homem vivia eternamente. E ele foi e comeu, como nós sabemos, e ele foi expulso. Ele não perdeu a salvação dele, ele perdeu o conforto do jardim. Ele perdeu o conforto de ter uma vida eterna e desfrutar de muitas coisas que Deus tinha plantado e colocou à sua disposição. Mas quando ele foi expulso do jardim,
E aí, então, eles começaram a adorar o Senhor, porque eles tinham um altar de adoração, eles sacrificavam a Deus, ofertavam a Deus. E um dia nós conhecemos a palavra, foi Abel e Caim ofereceram um sacrifício, e Deus viu algo no coração de Caim que não agradou. Olha, Caim, o pecado está no seu coração, está entrando no seu coração. Se você deixar ele entrar, você vai ter um problema. E então, a Bíblia relata que Caim, ele não fechou o coração dele, ele pecou, ele matou o seu irmão. E o sangue do irmão dele, Abel, caiu sobre a terra, e esse sangue começou a clamar, e Deus então veio falar com Caim: Caim, onde está teu irmão? Porque eu ouço o clamor do sangue dele sobre a terra. E aí Deus fala: então, Caim, o que vai acontecer com a sua vida a partir de agora? E agora, maldito és desde a terra, que abriu a boca para receber o sangue do seu irmão. Quando lavares a terra, não dará mais a tua força. Aquela força que a terra tinha de produzir, não tinha mais jeito. Fugitivo e errante. Aqui que o homem começou a andar sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito Santo, foi quando ele pecou, não foi na expulsão. Porque Deus continua a falar com o homem, no entanto que Deus falou com Caim, mesmo antes dele pecar, mas ele começou a andar errante. A etimologia da palavra errante, que é andar sem a direção do Espírito Santo, você caminhar sem a direção do Espírito Santo, vem exatamente aqui, ó: fugitivo errante sairás na terra. Então, na frente, Caim disse: eis que hoje me lanças da face da terra, da tua face me esconderás, serei fugitivo e errante. E se andar um pouquinho mais adiante, vai dizer que Caim foi por uma terra chamada terra de Nod, ou Nud, como diz aqui, ó, terra de Nud. Eretz, Nud, está escrito aqui, Eretz é terra, Nud é a palavra errante. Era uma região de fato, mas Deus colocou o nome daquela terra errante, porque Caim iria para aquela terra, e ele ia andar sem a direção do Espírito Santo. Ele não tinha mais a direção, e ele até se preocupou com isso: mas Deus, quando alguém me achar, vai me matar. Ele disse: não, tudo bem, eu vou te colocar um sinal em você, para que ninguém te mate, mas você vai andar errante, porque você fez um pecado, você matou o seu irmão, que você não deveria ter feito. E aí, a partir daqui, de Nod, que o homem passou a ser errante. A etimologia dessa palavra Nod deriva-se de Nud, que é errante, vagabundo, aquele que vaga sem direção. Caim foi habitar na terra de errante, na terra do exilado. E aí, Deus, como Ele é misericordioso, Deus ele traça um projeto novamente para resgatar o homem, para que o homem pudesse começar a andar com Deus e alcançar a salvação, porque Deus não criou o homem para a morte. E outra coisa, havia no homem algo que era imortal, mesmo que depois que ele foi expulso, ele passou a contar, o corpo dele ia voltar para o pó da terra, ele ia morrer, mas existe algo no homem que é eterno, que é a alma. Então Deus se preocupou com a alma que é eterna. Bom, o homem, o material, o homem físico, o pó dele vai cair para a terra, mas o espiritual, a alma dele, ela é eterna. E como é que nós vamos fazer? Primeiro, se ele voltar lá no jardim e comer da árvore da vida, vai viver eternamente. Então fecha a árvore, porque ele foi condenado. Eu disse para ele: não coma da árvore do bem e do mal, porque você vai morrer. E agora, se ele voltar lá e comer da árvore do jardim da vida, ele vai viver eternamente. Eu não quero isso, porque eu já dei uma sentença para ele. Então expulso ele do jardim, fecha o caminho. Mas Deus é misericordioso, Ele traçou um resgate para que o homem pudesse andar com Deus. E então Deus começou a ver em Noé uma figura de um homem que poderia andar na direção do Espírito. Porque Deus disse: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, eu vou destruir a terra. E o Espírito de Deus, meu irmão, independente de qualquer coisa, ia voltar para o princípio da palavra de Gênesis, que fala assim: quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito de Deus andava sobre a face das... Ok? Então Deus, voltando para o princípio, disse: ó, meu Espírito, se eu destruir o homem pelas águas, não vai ter problema, porque o meu Espírito vai navegar sobre a face das águas. Mas Noé não é assim, ele é homem, ele é barro. Se ele não consegue andar sobre a face das águas, então eu tenho que preservar ele. Manda ele fazer uma arca, um barco, para ele navegar. E eu vou dirigir esse barco, e ele vai ver, a gente vai recomeçar. Então Deus viu que ele era um homem reto e temente a Deus, achou graça do Senhor, e Deus mandou ele fazer a arca. Diz assim, ó: e a arca
andava sobre as águas. Voltou para o princípio. Vamos recomeçar a história. Ok? Vamos recomeçar. Inclusive, ontem, eu vi uma reportagem que a Turquia liberou a escavação onde supõe-se que a arca de Noé está. Diz que liberou ontem. Não sei quantos anos lutava para que pudesse abrir a escavação, não deixava. Deus fez um milagre lá, não sei o que houve, e vão começar a escavação aonde se entende que está a arca. E então o Espírito de Deus pairava sobre essas águas. O homem não tinha essa capacidade, era pó, barro. Os animais não tinham essa capacidade, era pó e barro. As aves do céu não tinham essa capacidade, era pó e barro, bota na arca. Mas e os peixes? Não precisa, pode deixar eles navegar e continuar andando. Ok? Princípio. Vou ensinar o homem, já que ele quer andar no meu caminho, ele vai andar no meu caminho, vou ensinar ele a andar pela fé. Aí chama Abraham. Abraham, ele foi chamado para aprender a andar por fé. Não é sobre fé, por fé. Quem é Abraham? É Abraão. Só escrevi ali o original dele. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu... Pronto. Primeira coisa que você precisa começar a aprender, a andar pela fé. Andar pela fé é ser de fato dirigido pela direção do Espírito Santo, é caminhar com o Espírito Santo. Então, Abraão veio para dar esse exemplo. Depois de Abraão veio Isaac, que é Isaac. Isaac não era sobre andar uma terra que ele ia... Não era, isso foi para Abraão. Mas para Isaac, Deus disse: eu serei contigo, te abençoarei. Habita na terra, aqui ó. E preparou, apareceu o Senhor e disse: não desças para o Egito, habita na terra que eu te disser, peregrine nesta terra. Ele já estava na terra, ok? Mas você vai peregrinar nela. Então, não é sobre o lugar, é sobre o que? A presença de Deus. E hoje não é sobre o lugar, é sobre a presença de Deus na sua vida. Eu posso estar em casa e estar com Deus. Eu posso estar no meu trabalho e Deus está comigo. Eu posso estar em viagem e Deus vai estar comigo. Então disse para Isaac: Isaac, não é sobre o lugar, é sobre a minha presença. Não desça para o Egito, lá eu não quero que você vá. Abraão já desceu, teve problema. Não faça isso. Isaac, Deus disse: eu serei contigo, te abençoarei. Abraão, andar pela fé. Isaac, não é sobre lugar. Jacó, que é Jacó, quando ele teve experiência com Deus, ele fez um concerto com o Senhor. Eis que estou contigo, te guardarei para onde quer que fores, porque seria diferente. Jacó ia sair da sua terra, ia para outra região, na terra de Labão, ia ficar lá 20 anos naquele lugar, uma terra muito distante. Depois ele iria voltar, não iria ficar na terra de Israel. Ele passou mais adiante, foi para Siquém. E Siquém ele andou e peregrinou e foi para Luz, e foi para Betel, e foi para o deserto de Neguebe, e foi para o sul de Israel, e foi para o norte, e foi para o leste. E ele era um peregrino. E Deus: eu vou com você aonde você for. Porque, irmãos, às vezes Deus tem um projeto na minha vida de ficar em Luiz Eduardo Magalhães por 50 anos. Às vezes Deus não tem isso para você. Às vezes não tem para você. Ah, Deus vai me levar para outro lugar, não tem problema. Se Ele falar que vai estar com você, Ele vai estar. Por quê? Quem faz isso é o Espírito Santo. Se você obedecer, é simples. É andar pela fé, não é sobre lugar, e obedecer a Deus. Ele falou assim: eu serei contigo e te guardarei por onde quer que fores. Tem um hino antigo que diz assim: que os meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. E ele vai falando sobre isso. Você vai aonde os santos podem ir? Nós somos santificados pelo sangue de Jesus? Pronto. Betsalel. O Espírito, eis que tem um chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus,
de sabedoria, de entendimento, de ciência, e em todo o artifício. Esse homem aqui já estava caminhando com Israel, depois saiu do Egito. Aqui Deus o capacitou para ser instrumento, para trabalhar. Olha só, Deus te dá sabedoria para você criar coisas. Aliás, criar não, descobrir, porque tudo já foi criado. Existe um armazém no céu com todo tipo de invenção que Deus já inventou e já colocou naquele armazém. A questão é você alcançar esse armazém e descobrir alguma coisa que ninguém descobriu e trazer à existência. Tecnologia, ciência, trabalho, irmãos, tudo já foi criado por Deus. Salomão disse: não há nada de novo sobre a face da terra, o que é, já foi. Então, se você quer, não, eu quero descobrir alguma coisa que vai revolucionar a humanidade, já foi criada por Deus, é só você acessar. Só você acessar. Napoleão Hill trabalhou com um homem, meu Deus do céu, Napoleão trabalhou com um homem que foi um dos maiores inventores da humanidade. Sabe como é que ele fazia para descobrir as coisas? O telégrafo, e comunicação, siderurgia. Foi o primeiro homem que fundou a siderurgia no mundo. Depois vocês dão uma olhada, Darly Garnier. Ele ia para um quarto, chamava 3, 4 pessoas com ele, 5 pessoas, 6 pessoas, colocava uma mesa, apagava a luz e começava a criar, a pensar sobre alguma coisa na mente. Começava a pensar no escuro. Pensar. Aí, como se a energia da mente dele passasse para os outros. Vamos pensar em alguma coisa sobre som, como fazer um som, verberar o som. Eles pensavam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas, 8 horas por dia. Quando ele entrava dentro do aparelho, descobria como funcionaria, como poderia funcionar, eles acendiam a luz. Alcançamos. Dá uma olhada na história. Já estava criado. Só vinha a existência na mente dele, porque primeiro existe na mente. Aí depois ele transferiu para o papel. Depois do papel fazia o protótipo. Depois do protótipo o teste. Depois do teste botava para o mercado. Porque tudo já existia, ele entendeu isso. Uau, tudo já existe, então eu tenho que acessar. Entende, irmãos? Eu criei. Não criou nada. Deus te trouxe à existência, você ter conhecimento para fazer. Esse homem aqui foi isso. Betzalel, o povo do deserto, a nuvem de dia e fogo à noite. Vamos adiantar. Sansão, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor começou a impelir. Foi para ser juiz. Ele andava com Deus, o Espírito Santo se apossou dele, e Deus começou a impelir contra os inimigos de Israel. Qual o problema? O problema foi um dia que ele estava caminhando com o Espírito Santo, caminhando, descendo com o pai, com a mãe, e aí a Bíblia diz que ele saiu do caminho, e veio um leão, e ele matou um leão. Aí voltou, uns dias depois, saiu novamente do caminho, tocou no morto, foi pegar o mel. Ele não podia fazer isso, ele tinha um voto de nazireado, não cortava cabelo, não comia nada da vide, de uva, e não podia tocar em cadáver, mesmo que fosse o pai ou a mãe dele. João Batista era assim. Jesus foi narizeu. Ele foi, saiu do caminho, tocou no morto, voltou para o caminho, e ele começou a andar sem a direção do Espírito Santo. Foi cair na mão de Dalila. Entende, irmãos? Então o Espírito Santo, ele vem para nos conduzir. Você seja sensível ao Espírito Santo. Você vai sendo guiado por ele. Você vai ouvindo a voz dele. Mas como que isso é possível? Faz experiência. Ora, busca, leia a palavra. Comigo eu estou lendo a Bíblia, tem hora que eu tenho que parar para ouvir o Espírito Santo. Epa, para aí. Aí eu quero falar com você. Eu tenho que parar,
fechar a Bíblia, desligar o louvor que está no meu celular, para eu começar a ouvir o que o Espírito Santo tem para me ensinar, me falar. Porque Jesus disse, Ele vos ensinará todas as coisas e vai revelar. Ok? Foi por isso que eu fui para lá em Nod, porque o Espírito Santo vai, vai na etimologia da palavra. Aí eu fui na etimologia. Olha para ela, eu olhei. Vê o que significa Nod, eu olhei. Agora vai para frente, eu fui. Vai em Adão, veja o que eu falei com ele. Eu fui, mas eu achava que era diferente, que Adão tinha pecado. Não, você está enganado. Ele só desobedeceu e só morreu como homem. Mas eu continuei falando com ele. Eu perguntei, Adão, onde está? Você não viu? Não, está escrito. Eu via, mas não entendia. Você está vendo? Agora eu estou. Aí o Espírito Santo foi me ensinando. Aí foi. O problema, Jota, não é na saída, na expulsão. O problema foi no pecado de Caim. E eu falei com Caim também. Você está vendo? Eita, o senhor falou com Caim também? Falei. Aí eu resgatei Enoque, porque ele andava com Deus, e eu disse, meu espírito vai conviver com o homem, então eu vou tirar Enoque, tirei Enoque. Mas eu resolvi recomeçar e falei com Noé. Aí eu fui entendendo. Sansão, para ser juiz. Davi. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Para quê? Para ser rei e governar, irmãos. Não tem maior bênção se a pessoa quer reinar, quer governar, quer dirigir, quer coordenar, quer controlar, que é teoria geral da administração. O que é administração? É dirigir, controlar, coordenar, do que ter a bênção do Espírito Santo de Deus. O meu tempo está expirando. Eu fui uma vez resolver um problema numa loja nossa. Não sabia, eu tinha acabado de abrir a loja. Aí me ligaram, gente me ligou. Ô Jota, não está legal, está assim, assim, assim. Aí a secretária me ligou, já está assim, assim, assim. E eu não consigo conviver com fulano não consegue. E eu de longe, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí fui orando. No caminho que foi para Rosário. Nunca esqueci disso. No caminho o Espírito Santo falou comigo. Jota, você lembra da sabedoria de Salomão? Eu falei, qual? Do julgamento das duas mulheres? Lembrei. E daí? E daí que você vai propor um enigma na mesa com eles. Chama os dois e propõe um enigma. Diga assim, já que eu estou começando a empresa e vocês não conseguem lidar, vou fechar ela. Daqui 6 meses eu arrumo uma equipe e abro novamente. Aquele que fala, não faça isso, eu prefiro que você me mande embora, esse fica. Aquele que não se importar, que não fala nada, pai, eu não sei, né? O senhor que sabe. Você manda embora que o problema está com ela, está com ele. Olha que loucura. Eu fui, chamei lá, coloquei os dois na mesa. Falei, senhores, olha, eu abri a empresa agora, não tenho condição de manter essa divergência aqui dentro. Não sei de fato o que houve, mas uma coisa eu vou fazer aqui agora. Eu vou chamar os demais, vou fechar a empresa, e aí daqui 6 meses eu arrumo outra equipe e reabro, porque eu não posso continuar assim, eu não estou aqui. Aí o rapaz, não Jota, por favor, não faça isso, pode me mandar embora. Aí a moça, aí eu sou que sabe. Falei, eu já sei. Não precisa falar mais nada, né, irmãos, o que deu? Isso é andar com o Espírito Santo. Entende, irmãos? Então Bezalel foi isso, Davi foi para governar. Vamos seguir. Ezequiel foi para profetizar. E disse-me, filho do homem, põe-te de pé, falei contigo. Então entrou em mim o Espírito. Qual é o Espírito? De Deus, está em maiúsculo. Quando falar comigo, põe de pé para ouvir a palavra. Para profetizar, irmãos, tem que ouvir Deus. Não é só abrir a boca, eu vou profetizar. E se o Espírito não falou com ela, profetizar o que mesmo? O que? Ezequiel, o Espírito Santo, ele dava com o Espírito Santo para profetizar. Yeshua, Jesus, olha o que Jesus falou, irmãos. Lucas, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, que abriu o livro e achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre Jesus, pois me ungiu. Olha o que Jesus ia fazer com a unção dele: para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração,
apregou a liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável da salvação. Ele disse: hoje se cumpriu essa escritura no meio de vós, e agora eu vou sair para evangelizar. Jesus estava em Nazaré. Eu vi que o profeta não é bem recebido aqui, eu estou indo para Cafarnaum, meu amigo. Meu nome é Fui para Cafarnaum. O ministério de Jesus aconteceu todo em Cafarnaum praticamente. Cafarnaum, Magdala, Tiberíades, Tábiga, Genezaré, do outro lado do Jordão. Dirigido pelo... na vida da igreja. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que ali o profeta Isaías, e perguntou: entende tu o que lês? Estava evangelizando mordomo da rainha de Candace. Se os irmãos leram no começo da evangelização dele, a Bíblia não fala que o Espírito Santo falou com ele. E o anjo disse a Felipe: desce para Gaza. Olha só, e lá você vai saber, porque isso não é comigo, isso é com o Espírito. Aí quando ele desceu para Gaza, que estava deserta, aí o Espírito Santo: opa, agora é minha vez. Eu vou falar acerca da salvação, do reino, de Jesus, dos mistérios, da palavra, da unção, da graça, do batismo. Isso é papel do Espírito Santo que usa o homem. O anjo só disse: desce para Gaza. Mas o Espírito disse: agora é a minha vez de entrar, porque eu vou revelar a palavra. Entende tu que lê? E a Bíblia diz que ele lia Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço, Senhor? Porque foi subindo perante ele como raiz da terra seca. Eu tipo, de quem que ele fala? Eu imagino, peraí, deixa eu orar. Espírito Santo, me dá ousadia, me dá graça para explicar essa palavra. Aí ele entrou. Falou sobre Jesus. Nós não tem mistério falar sobre Jesus, não. Deixa o Espírito falar através da sua vida. Não tem segredo. Eu não sei falar sobre Jesus, é porque você não recebeu a direção do Espírito Santo. É simples. Você tem dificuldade. Então não vá para a palavra, vá para a oração e peça: Espírito Santo. Pedro disse isso quando foi preso. Olha, e João, o Espírito Santo nos deu ousadia para falar do teu nome. E aí o negócio pegou fogo. Isso é direção para pregar. Caminhar com o Espírito Santo é isso, para tudo. Na igreja que estava em Antioquia havia profetas, olha só, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que foram criados com Herodes. Olha da onde, irmãos, olha da onde esses homens saíram. Que loucura, eu fico louco quando eu vejo isso. Porque eu criei numa vida que achava que era só pobre que ia para o céu. E aí eu vejo profetas, eu vejo doutores. Quem é esses doutores aqui? Doutores da palavra, da lei, que foram criados com... Meus irmãos, o tetrarca. Olha onde esses homens estavam. No palácio, foi criado. Você sabe o que é ser criado, irmãos, com Herodes? Você sabe o que é ser criado no quintal de Brasília? Na Granja do Torto? E se tornar profeta? Então não é sobre lugar, é sobre a operação do Espírito Santo na sua vida. Mas está aqui, ó. Herodes, o tetrarca, e Saulo também foi criado com Herodes. Ele era poliglota. Não sei como é que fala, quem fala 6 idiomas. Mas Paulo falava 6 idiomas. Ele escrevia em 6 idiomas. Ele conhecia tudo sobre estoicos. Ele conhecia tudo sobre os epicureus. Sabia.
O sobrinho de Paulo andava no palácio como fosse dali. Um dia prenderam ele e armaram um cilado contra ele, e ele foi lá no palácio, estava preso. Paulo, ó, vem cá. A Bíblia fala, o sobrinho de Paulo entrou no palácio, andava, chama Paulo, ó, vaza, que estão armando para te matar. Chamou não sei quantos soldados, botou ele no cesto e desceu pelo lado de fora do palácio. Ainda foi guardado, irmãos. Os irmãos já ouviram falar de um homem chamado Natanael, já? Já. E Gamaliel? Gamaliel ou Galiel? Está na Bíblia. Um dia teve um problema lá que eles queriam, os mestres de Israel, os doutores, os anciões, que eram 70, falar contra a igreja. Gamaliel levantou, olha, não faça nada contra esses homens, porque se for de Deus, vocês vão lutar contra Deus. Se for dos homens, não vai prevalecer esse ministério. Vocês viram o que aconteceu. Sabe por quê, irmãos, que ele fez isso? Porque ele era assim com Paulo, ele criou Paulo. Ele educou Paulo. Ele ensinou Paulo. Por isso é que Paulo, ele fala, dos fariseus, eu na minha infância, sobrepôs sobre todos. Porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei. Eram os 70 anciões de Israel. Pode olhar, está lá escrito. Talvez você não saiba a história paralela. Um doutor da lei criou Paulo, ensinou ele toda a Torá, todos os profetas, tudo. Ele ensinou ele hebraico, aramaico, grego, sírio. E agora, jejuando disse, apartai-me Barnabé a Paulo para a obra que os tenho chamado. Chamado para o ministério, quem faz é o Espírito Santo. Você pode ter o desejo no coração. A Bíblia fala que aquele que deseja episcopado, bastante obra deseja. Mas o chamado, quem separa, é o Espírito Santo. E passando em Frígia, província, Galácia, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Andar com o Espírito Santo. Paulo queria pregar na Ásia. Ele disse, não, Paulo, para lá não, vai para cá. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Betina, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E aí, depois ele teve uma visão de um varão, dizia, Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Caminhar. Ele e nós. Calaya sira manaya sideka. Eralaya sidenai. Calaya yasina marasidekai. Lamai sideralai sidenanamai. Kaya sireya. Ela sidekaya la yamai. Sireya. Calai assim decai, esse malaca e assim delai. Grupo de louvor, por favor. O Espírito Santo me conduziu até aqui, irmãos. Está de pé, um louvor, caminhe pelo Espírito, para tudo, para governo, para reis, para a vida profissional, para
para pregar a palavra, para ir, às vezes, para o deserto e achar um necessitado. Caminhe pelo Espírito. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Faz uma experiência com Ele. Espírito Santo, começa a falar comigo. Eu quero sentir a Tua presença. Tem dia que eu falo para Ele, enquanto você não queimar o meu coração, eu não saio daqui. E fico, e sento, e deito no chão, e volto para o sofá. Espírito Santo, enquanto você não queimar o meu coração, eu não saio daqui, porque eu quero a Tua presença. Eu estou sentindo a Sua falta. Na semana eu falei com o pai, pai, eu estou sentindo a Sua falta. Eu quero um abraço Seu. Eu só quero um abraço, meu pai. Eu só quero um abraço. Hoje eu estou sentindo vazio dentro de mim. Uma angústia do inferno se apoderou de mim. Eu só quero um abraço Seu, para saber que Tu está comigo. E quando eu não sinto o abraço do meu Pai, eu não saio. Eu não saio. Eu estou aprendendo, irmãos, depois de velho, para andar na direção do Espírito Santo, a caminhar com Ele. E eu sei quando eu saio do caminho, eu sei, eu já comecei a identificar quando é para fazer algo que eu estou com vontade de fazer e não é para fazer. Eu sei, eu não sinto paz, a veia do meu pescoço bate mais forte, meu coração palpita, angustiado. É o Espírito Santo dizendo, não vai, Jota, não fala, não entra nisso. Desce como fogo, vem como em Pentecoste. Enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Faz, Espírito Santo. Enche-me Opera, de meu amigo. novo. Visita o necessitado. Eu não Quebra as cadeias. Oh, Espírito Santo de Deus. o oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. E desce como fogo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, enche-me de novo. Oh, enche-me de novo. Oh, enche-me
O Espírito Santo não é um arrupio. O Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa. Honre a presença do Espírito Santo. Honre a pessoa do Espírito Santo. É uma pessoa que falou com o apóstolo Paulo: não vá à Ásia, não desça. É o Espírito Santo que vinha sobre Davi, uma força sobrenatural, derrubava o gigante. Vinha sobre Sansão e com uma queixada, era o que Sansão tinha nas mãos, uma queixada. O que você tem, Sansão? Uma queixada é o suficiente para você derrotar 1000 homens. Moisés, cheio do Espírito Santo, o que você tem nas suas mãos, Moisés? Um cajado. Serve. O Espírito Santo sempre nos ensinando, sempre conosco. E a palavra de Deus diz que Ele estará conosco todos os dias. Todos. Ei, você não está só não, irmã. O Espírito Santo está contigo. Ele é uma pessoa. Honre a pessoa do Espírito Santo. Honre a presença do Espírito Santo. Ele quer te ensinar todas as coisas. Deixa Ele guiar a sua vida. Deixa Ele te guiar. Essa igreja é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Nós não fazemos nada sem antes o Espírito Santo não falar conosco primeiro. Chuie! Chore, cantará bababaxê. To me de novo, to me de novo, to me de novo, to me de novo. Você que ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas. Ei. Fogo, fogo, fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Batiza Deus, enche Deus do Espírito. Que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
O Espírito Santo de Deus está trabalhando em você. Nesses dias, Deus tem falado no meu espírito sobre um tempo de restituição, um tempo de aceleração. Muitas coisas que estavam paradas na sua vida, muitas coisas que estavam travadas no mundo espiritual. Deus está abrindo as portas e as comportas dos céus. Vai vir sobre a vida desta igreja, sobre a vida de cada um de vocês, uma chuva sobrenatural, uma chuva de bênçãos, bênçãos sem medidas. Fique atento àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Fique atento àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Não perca tempo, cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Conheça a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo quer te ensinar todas as coisas. Não tome uma decisão sem antes consultar o Espírito Santo. Não saia de casa sem antes falar com o Espírito Santo. Sem antes falar: Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, fique aqui. Espírito Santo, me ensina todas as coisas. Fiquem firmes. Dê um forte aplauso ao Rei da Glória.